Amém. Então a paz do Senhor, igreja, vocês irmãos que estão aqui presentes, você que está em casa, nosso amigo do Face, os nossos irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe sua vida. E hoje eu quero falar sobre oração que rompe, que desperta, e algo de Deus para a sua vida, porque eu quero que você tenha uma experiência com Deus. Nós queremos ter uma experiência com Deus aqui, amém, irmãos? Quantos querem ter uma experiência com Deus maior? Eu sei que a gente já tem, chegamos aqui porque temos uma experiência com Deus, mas para esses dias nossa experiência precisa ser maior, precisa ser mais intensa. E eu quero orar por os irmãos que estão presentes, pelas vidas que estão nos assistindo, pela igreja, por esse tempo tão atípico, quando a gente pensa que está melhorando, as notícias estão vindo dizendo que as coisas estão com dificuldade. Queria pedir oração pela igreja, pelos irmãos que estão em casa, interceder pelo estado do Amazonas, pela cidade de Manaus e toda aquela região, né? Temos amigos, igrejas e pessoas pedindo oração, e coisas que às vezes nós nem conhecemos, mas nós nos sensibilizamos com o sofrimento daqueles nossos irmãos, e aqueles que estão aqui no Brasil e outros lugares. Nós precisamos do socorro, provisão de Deus. Por isso precisamos ter fé. Esta é a vitória que vence o mundo, que vence essa pandemia, que vence essa crise, a nossa fé. Esta é a vitória, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sem fé a gente para, desanima, não sai de casa. Bom, sair de casa tem que só mesmo se for preciso, mas a gente acaba até desistindo de orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Quero pedir que os irmãos que estão aqui conosco fechem os olhos, orem. Vamos orar pelas vidas que estão em casa. Eu queria que você levantasse as mãos, os irmãos que estão aqui presentes, em direção à câmera que as pessoas estão nos assistindo, para que o Senhor envie agora poder, anjos, força, para que o Espírito Santo do Senhor toque nessa casa, nessa família, esses irmãos, essas irmãs que estão pedindo oração, né? Eu acabei de receber aqui um pedido de oração de uma situação muito difícil, e eu quero orar por esses irmãos, por essa irmã, e eu quero pedir que o Senhor esteja nessa casa agora, agindo nesta vida, nessa família, nesse casamento, nesse lar, nesses filhos. Eu quero orar para que Deus entre nessa casa que está com enfermidade, aonde não há muita saída, mas eu sei que o Senhor pode agir. Não há impossíveis para Deus. Está escrito: não há impossíveis para Deus. Pai, em nome de Jesus, clamamos agora por toda essa situação nesse país, toda a situação em Manaus, nossos irmãos que estão lá, amigos, aquela cidade, população, e nem nós não conhecemos, mas o Senhor ama, e nós aprendemos a amar. Pai, oramos pelas vidas, oramos, Senhor, por todas as cidades do Brasil, todos os lugares, pessoas que estão sofrendo, passando por um momento difícil, desesperador. Queremos Tua intervenção. Eu sei que o Senhor pode soprar agora, e o Senhor pode soprar um vento e limpar e encher, ó Deus, essas vidas da Tua presença. Eu sei que o Senhor pode estralar os dedos e enviar anjos para socorrer, para ajudar, para trazer livramento e cura. Por isso é a nossa oração, nossa intercessão. Oramos, Senhor Jesus, por todas as coisas que estão acontecendo no físico, no emocional das pessoas, no seu interior, sejam curadas, fortalecidas. Deus, cura todo interior, toda alma, todo psique, cura, Senhor. Liberta, Senhor, no espírito qualquer, ó Deus, ação maligna, demoníaca, que as pessoas sejam livres agora. Oramos, Senhor, por sua igreja, para que ela se levante, se desperte, que ela ora, que ela comece a clamar, que ela comece a marchar no meio deste mar, que vai se abrir, em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o Senhor tenha um libertador, o Espírito do Senhor está aqui para nos conduzir para isso. E como o Senhor conduziu Israel para fora do Egito, fora daquela crise, fora daquela peste, fora aquelas 10 sequências de pragas que estavam naquele lugar,
O Senhor pode abrir esse mar, abrir um caminho, uma saída para nossas vidas, para esse planeta. Nós intercedemos, Senhor, intercedemos por sua graça, presença, cuidado sobre nós. Queremos declarar que Jesus Cristo é Senhor, Ele é soberano sobre a terra, Ele é Rei, Criador e Senhor do universo, e no nome dEle pedimos sua proteção, a tua interferência nessa terra, trazendo cura, trazendo paz e tomando controle. Senhor, esteja no controle. Abençoe esse culto, as vidas que estão aqui presentes, as vidas que estão participando pela internet, que elas sejam tocadas pela palavra do Senhor, que possamos nos levantar em fé, ousadia e coragem, e clamar por sua presença e pelo seu socorro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o Senhor, vamos louvar, tem um tempo de louvor. Quero convidar a igreja para você se render no Senhor, a adorar o Senhor com todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, vamos lá? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Esse é o nosso clamor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor. É a nossa oração, ó Deus. Vem reinar em nosso meio, vem reinar em nosso coração, em nossas vidas, pois Tu és o verdadeiro e único Deus, aquele que é digno de honra, aquele que está entronizado acima de tudo, acima de todos. Nessa noite, meus irmãos, comece a entronizar o Senhor. Declare que Ele é santo, Ele é poderoso. Nada pode com o Senhor. Ele que habita nos mais altos céus, Ele que estava antes de todas as coisas. Ele já era, Ele é e para sempre será. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criado
somente a Ti nos rendemos. Antes que eu pecasse, pagaste o preço da cruz. Meus erros pesavam em Teus ombros, me rendo a Ti. E o que posso dizer? E o que posso fazer se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação? Na salvação um caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. E o que posso dizer? O que posso fazer se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que posso dizer? E o que posso dizer? O que posso fazer se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração? E nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Nós entregamos o nosso coração totalmente a Ti, Jesus. Nós rendemos a Ti, Senhor, todo louvor. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Vamos lá, levante as suas mãos e vamos render a nossa vida a Ele. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Mais uma vez, vamos lá. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. O que sou é Teu. O que sou é Teu. Tudo que sou
se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O que posso dizer diante da tua santidade? O que posso fazer? Se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração, o meu coração, o meu coração entrego a ti. O meu coração, o meu coração entrego a ti, Jesus. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Aleluia. Tudo que sou é teu. Aleluia, Senhor, recebe esse louvor. Nossa confissão que tudo que somos, na verdade, se somos é por causa do Senhor. Não conseguimos ser nada, não somos nada sem o Senhor. Recebe esse culto, essa adoração, nossa gratidão ao Senhor. E agora, Pai, fica conosco, vem nesse culto, senta conosco, entra em nosso coração, Deus, com o seu Espírito Santo para nos tranquilizar com sua presença. Entra nessa casa, nesse lar, nessa vida que precisa desta paz, dessa cura, deste destino. Eu oro para que o Senhor dê um destino agora para essa família, para essa vida. Pai, o Senhor tem o melhor destino para nós. É o Senhor que nos leva a pastos verdejantes. É o Senhor que nos conduz às águas tranquilas. Não há homem, não há ninguém que possa fazer isso senão o Senhor. Por isso corremos para Ti e Te agradecemos. Fica conosco. Amém, Jesus. Amém. Vamos dar salve de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus abençoe, irmão. Você não pode cumprimentar, você não pode estar perto, mas você pode abençoar. Amém? Importante a gente ver o irmão. Olha, está aqui o seu olhinho. Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Deus tem coisas tremendas para nós. Nós não vivemos só de notícias ruins, notícias que não são boas. Não vivemos só nessa dimensão. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Amém? Nós estamos vivendo um tempo muito delicado, todo mundo sabe, mas eu quero falar de uma esperança, né? A palavra do Senhor diz: aquilo que me traz esperança. E sábado sempre a gente está falando sobre andar com Deus, caminhar com Deus, e a forma de andar com Deus, caminhar com Deus é pela oração. Amém? Diga comigo: oração. Amém. Oração. Se eu perguntar para você como é que vai sua oração, como é que você está seu tempo com Deus? Nós precisamos ter registro do nosso tempo com Deus. Eu sei que a gente tem registro hoje online, digital, né? Você entra no Facebook, tem um registro de quanto tempo você fica lá, de que hora, de que instante, de que momento você está ali.
Quando você entra no YouTube, tem um registro. Se você está lá 12 minutos, quanto você está assistindo aquilo, quem entrou, quem não entrou, você tem um registro de tudo. Onde você vai hoje com o nosso celular, a gente é rastreado, e você sabe onde onde te localizar. A gente aperta o botãozinho da localização, e a gente sabe onde a gente está. E agora na nossa vida com Deus, na oração, como é que a gente está? Porque esse é o ponto que mais nos salva, ou que seja, que nos traz salvação. E eu quero falar sobre a vida de oração de Ana. Ana significa graça, né? A palavra graça significa aquilo que traz proteção. E não é só Ana que significa graça, mas o que ela faz. Porque na cultura judaica, na cultura hebraica, o que determina você é o que você faz. E assim, né, você era chamado daquilo porque praticava aquilo. E Ana significa graça, porque ela estava cercada pela proteção de Deus. É a oração. No livro de Samuel, quero ler com vocês o livro de Samuel. Eu quero pedir que você que está aqui pegue sua Bíblia, né? É o livro de Samuel, e quem está em casa, pega sua Bíblia, leia comigo. Eu preciso que você leia. Nós temos que ler a palavra de Deus, porque nossa mensagem precisa ser a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, não são minhas construções hipotéticas, as minhas teses, as teorias, achismo, tudo isso daí não funciona. Mas a palavra de Deus é fiel. Deus cuida da sua palavra, Deus vela para cumprir sua palavra. Então quando nós cremos na palavra de Deus, cremos na promessa de Deus, nós confiamos. E o livro de Samuel capítulo 1, eu vou ler com vocês aqui, versículo 1, vamos ler o versículo 1, para ficar bem claro, assim a gente tem uma ideia do conceito geral. Houve um homem, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, de Ramataim Sofim, é uma região montanhosa de Efraim. Efraim é uma região, uma das tribos que Deus, dividindo lá, a divisão das tribos, coube a Efraim, essa região, e ali a sua família cresceu naquele lugar. Então nós temos esse homem, né, chamado Eucana, que ele era um homem de Efraim, efraimita, e ele era casado com Ana, e ela não tinha filhos com ele, e naquela época era possível casar com mais de uma esposa, se tivesse algum problema. Então ele tinha uma segunda esposa chamada Penina. Esse é o conceito, né, ou melhor, o pano de fundo da nossa palavra de oração. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, né, no plural, tinha vários filhos. Ana, porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli era o sacerdote, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, serviam no templo para receber as ofertas e as pessoas, o sacrifício naquela época, como sacerdote do Senhor. No dia, diz a palavra, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração?
não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a palavra do marido, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos. Eu faço a vez, ele querendo agradá-la. Mas não é isso que a gente vai olhar no texto. Versículo 9, eu quero que você preste atenção agora. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. O que me chama a atenção, que ela estava amargurada, estava triste, mas não parou de orar. Talvez o momento mais crucial da nossa vida é quando a gente ore com dificuldade. Quando você não tem vontade de orar, quando você está amargurado, você está triste, então você pega: eu vou orar, porque é a única coisa que eu posso fazer. E ela fez isso. E o texto diz o que aconteceu. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli o sacerdote, observando o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, em seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Eli a teve por embriagada dentro da igreja, dentro do templo, e disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te daqui, aparta desse vinho, melhor dizendo, aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua filha, a tua serva, por filha de Belial. Belial, aqueles que bebiam, ficavam caindo, aprontavam lá. Porque pelo excesso da minha angústia, ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê, quer dizer, graça, diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Amém. Amém? Vocês conhecem o final da história. Ela chega para casa, e depois de algum dia ela se encontra grávida. Ela se encontrou, voltou para casa com seu marido, e depois de algum tempo ela ficou grávida de um filho chamado Samuel. Deu o nome dele de Samuel, que significa Deus ouve. Deus escuta a nossa oração. Mas eu quero falar um pouquinho de Ana. Quero falar um pouco desta condição de oração. Eu ouço muita frequência algumas pessoas: pastor, não estou bem, não consigo orar, estou angustiado, não consigo pedir a Deus, estou passando por um momento de aflição, está tão difícil. Mas é esse o momento importante para orar. É esse o momento que a gente ora sem interrupção, porque nesse momento a gente vai direto ao trono da graça de Deus. E onde eu acho base para dizer isso? Nesse texto. A gente vê aqui nesse texto, quando a gente vai orar para Deus. Nós olhamos nesse texto que Ana estava orando a Deus por um filho. E na verdade a gente olha aqui que Deus deu um filho para Ana. E esse filho que Deus deu para Ana salvou Israel. Samuel é um tipo de Jesus, que Jesus veio para salvar o mundo, mas Samuel veio para salvar Israel. Samuel é um tipo de Jesus, porque ele era sacerdote, ele era profeta, e ele era como um rei, porque julgou Israel. Ele que ordenava os reis. E Jesus também, ele é sacerdote, ele é profeta,
E Ele que ordena reis, Ele é o Rei dos reis. Por isso que Jesus é o Rei dos reis. E Samuel significa aquele Deus escuta. Às vezes a gente acha que para Deus nos ouvir, a gente precisa de muitas coisas. A gente fala, Deus não vai me escutar porque eu não estou bem. Mas às vezes é nessa amargura, nessa frustração que nós temos conosco, com o mundo, que a gente corre para Deus. É nesse momento que a gente olha aqui, quando essa mulher, né, e a gente olha para ela buscando a Deus. Ela era de uma tribo chamada Efraim, e a palavra Efraim significa duplo. Todo Efraim era o dobro. Todo mundo tinha o dobro, e ela não tinha nenhum. Era comum lá, um lugar frutífero, abundante, né? Até o Cana, em vez de ter uma mulher, tinha duas. E uma tinha muitos filhos e filhas. E Eucana amava muito Ana. Ele disse, olha, eu não sou para você como 10 filhos. Eu falei, não é. E ele fazia tudo para ela, mas não estava bom. Ela ganhava porção dobrada. Aquele lugar era um lugar em dobro, tudo que tinha lá era o dobro, e ela recebia mais que o dobro de sua colega, que tinha muitos filhos. Ela recebia o dobro de tudo. Mas irmãos, ter dobro não significa nada se a gente não tem Jesus. Ter tudo não significa nada sem Jesus. É Jesus que dá para nós essa graça, essa alegria. E quando a gente tem Jesus, a gente tem frutos. O fruto sai desse lugar é Samuel. E Samuel salva. Samuel muda aquela família, aquela cidade, aquela história. Antes de falar de Samuel, eu quero falar como Ana orou, porque nós precisamos nesses dias aprender a orar. Vocês já perceberam que não é fácil orar? Quando já percebeu que não é fácil orar? Sabe por quê? Quando você começa a se colocar em oração, o inferno se levanta, porque se você orar, Deus vai escutar. Quando você ora, Deus ouve. Então o inimigo coloca as coisas na sua cabeça. Não ore, não dá certo, não faça. Ligam você no telefone, chamam você, acontece 1001 coisa para que você não ore. E eu quero dizer, ore, porque a oração muda tudo. A oração muda tudo. Orou ao Senhor, diz o texto, com amargura e chorou abundantemente. Eu acho que quando a gente está muito triste, muito nervoso, a gente está, não vou orar, não aguento orar, mas talvez esse seja o nosso maior sacrifício de oração, porque o inimigo não quer que você ore. E quando você não consegue orar, deixa eu dizer algo para você muito claro, você precisa de uma libertação. Você está sujeito aos ataques de demônios, de espíritos malignos sobre sua vida, e você precisa vencer. Eu preciso orar. Por isso dá sono, por isso dá cansaço, por isso dá todo tipo de coisas. Agora, quando você ora, quando você vê uma necessidade, e Ana ensina a gente a orar, Ana ensina a gente a orar, se entregar a Deus, com amargura de alma, chorou abundantemente. Eu nem sei se ela falava alguma coisa. Quando a pessoa está amarga, quando a pessoa está chorando, ela não fala coisa com coisa, ela fala um monte de, né? Não aguento mais, eu não tenho o que, não sei o que. Mas para Deus, o que importa é você crer nele. E aqui mostra no versículo 13, que ela foi sincera e fervorosa. Duas coisas não podem faltar na nossa oração: sinceridade e fervoroso. Quando você vai orar a Deus, você não pode orar com dúvida. A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor precisam crer que Ele é galardoador. Então ela fez uma oração fervorosa. Nós temos aqui que ela ora com aflição. Ela pediu aqui para Deus ajudar ela, porque a sua rival, a Penina lá, que era a sua colega, ela ficava irritando ela.
ela criticava ela, e isso não é legal. Ninguém gosta de ser criticado, né? Bem que nós estamos vivendo num mundo que tem muito mimimi, né? Olhou feio para mim, não sei o quê. E no sentido aqui, Penina fazia muitas coisas horríveis com Ana. Não era mimimi de Ana, né? Ana não era, como alguns brincam, não era Nutella, ela era raiz. Por isso ela foi ao Senhor. Isso revela um pouco a estrutura emocional daquela mulher. Mesmo sendo atacada, mesmo sendo atingida, ela tinha uma consciência, que tinha um Deus. Se eu tenho um Deus, falta algo para mim, eu vou buscar onde? Em Deus. E esse texto diz que ela, com amargura, pediu um filho. Com amargura. Hoje nós estamos vendo uma época que as pessoas estão evitando o filho, né? E Ana estava buscando um filho. Na nossa oração, nós precisamos buscar um Samuel. Samuel é o que eu busco na minha oração. O que você está buscando na sua oração? Qual é o alvo da sua oração? A gente precisa ter um alvo. Se você não encontrar uma necessidade para orar, você não consegue orar. A gente fica cauterizado, a gente fica anestesiado. Isso é uma figura de que nós estamos no embaraço e numa teia de aranha. Mas quando você vê um alvo, quando você vê algo, Deus começa a mover em você, porque Deus é um Deus que dá sonhos. Quando Deus entra no nosso coração, né, a gente fala, mas nós precisamos mudar, gente, não pode ficar desse jeito. Mas é a pandemia, mas a gente não tem o que fazer. Eu sei, mas vamos orar. Alguma coisa no mundo espiritual vai acontecer. E se acontecer no mundo espiritual, vai acontecer no físico. Primeiro no espiritual, depois no físico. A oração de Ana não era uma oração negativa. Deus, eu não tenho. Deus, a minha colega tem muito, eu não tenho nada. Ela não faz comparação. Comparações são características de pessoas que não têm a paternidade. Não acredita que Deus seja seu pai. Quando você sabe quem é seu pai, você sabe que seu pai não dá privilégio para nem A nem B. Você sabe quem ele é. Então você vai diante dele e vai pedir porque você precisa e não porque o outro tem. Ela não orou, eu tenho que ter porque a outra tem. Você não falou nada disso. Ela falou, eu quero ter um. Mas na verdade, se o Senhor me der, eu quero te devolver. É alguém que pede uma coisa para Deus, mas entrega 100% para Deus. Você sabe que a história conta que ela teve Samuel, e Samuel já pequenininho, depois lá que desmamou, cresceu um pouquinho, ela falou assim, meu filho que Deus me deu, não é meu, foi Deus que me deu, eu quero entregar para servir o Senhor. E ele começou a viver no templo. E Deus usou Samuel e ele se transformou o homem mais importante de Israel. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era o juiz de Israel. Foi ele que estabeleceu os reis. Ele ungiu a Saul, primeiro rei de Israel, e a Davi. Que honra! Você tem um filho onde os reis vão se inclinar diante dele. A Bíblia não fala mais de Penina dos filhos dela. Mas a Bíblia fala também que porque Ana entregou Samuel ao Senhor, ela teve mais filhos. Mais. Quando você entrega o Senhor, quando você quer algo para que Deus use, Deus, eu preciso de um filho, para que esse filho salve Israel. Israel estava perdido. Aquele Eli era o sacerdote, um líder da igreja que não tinha discernimento. Quando ela orava o Senhor, ele achava que ela estava bêbada. Ele não reconheceu que ela estava buscando a Deus. Engraçado que ele consegue ver o erro onde não tem erro. A filha, aquela mulher que veio orar na igreja,
não tinha erro, estava buscando a Deus, e ele não reconhece. É um homem que estava tão acostumado, porque a Bíblia fala com um registro, ele estava sentado na cadeira. Um sacerdote não pode estar sentado na cadeira, ele tem que estar orando, ou tem que estar lendo o texto. E aí o que acontece? Quando nós não conseguimos fazer o que diz a Bíblia, nós enxergamos erro aonde não tem, e aonde tem, a gente não enxerga. Porque Eli, que era o sacerdote, não viu o erro dos filhos, e a Bíblia cita os filhos dele como homens que praticavam o pecado dentro da casa. E a mulher que estava orando, buscando a Deus, ele achava que ela estava errada. Então quando nós perdemos a visão de Deus, nós começamos a ver errado as pessoas. Nosso julgamento está comprometido, nossa impressão está contaminada. A gente acha que o certo é errado, e acha que o errado é certo. E pasme vocês, se a gente não está numa sociedade assim, uma inversão de valores. A oração foi definitiva e clara. Ela não perdeu tempo com o seu pedido. Ela não ficou confusa em falar com Deus. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, e ele vai ser Samuel, como prova que Deus escuta. E daí você percebe que na oração dela é perseverante. Ela ora e não para de orar. Ela ora. Até que ele, peraí, por que você está demorando tanto nessa oração? Por que você não para de orar? E ela estava ali desde manhã. E ela fez uma viagem para chegar naquele lugar, porque eles moravam longe. E aquela era uma festa das peregrinações, que eles tinham que vir para Israel. Tem festas que era só celebrada no templo, você precisava vir no templo. Tem festas que você podia celebrar na sua casa, mas tem festa que você tinha que estar na igreja. E essa era uma destas. E ela ficou lá muito tempo, perseverando em oração, chorando, até que o sacerdote achava que ela estava bêbada. Mas eu quero terminar com vocês esse texto mostrando a alegria e a gratidão de Ana. Ela creu antes de ver o milagre. No versículo 18. E respondeu Eli: vai-te em paz. Versículo 17. O Deus de Israel te conceda a petição. Eli viu que estava errado. Esse sacerdote viu que não estava certo no seu julgamento. Então ele disse: vai em paz. O Deus de Israel te conceda. Irmãos, aqui o que vale não é a palavra de um homem. Não foi a palavra de Eli que fez com que acontecesse algo na vida de Ana. Foi a fé de Ana diante de Deus e a confiança que ela tinha diante do representante de Deus, mesmo ele não estando em condições. Mesmo o representante de Deus não estando em condições, aconteceu o que ele falou: que Deus conceda a você. E disse ela: ache a tua serva mercê, favor diante de ti. E assim a mulher se foi, e caminho, e comeu, seu semblante já não era triste. Ela nem recebeu a promessa, ela só orou, ainda foi criticada. O homem voltou atrás: desculpe, não é isso. Então que Deus conceda o que você pede. Ela acreditou nele, ela acreditou no temor de Deus. E ela foi agora alegre, feliz para sua casa, porque estava certa de que iria receber. Irmãos, quando você ora, deve acreditar que você vai receber aquilo que você pediu. Amém? Jesus fala lá em Lucas capítulo 18, o dever de orar sempre sem esmorecer. Não pare. Vamos orar por nossa cidade, por nosso país, por nosso planeta, orar contra essa pandemia, orar para que Deus una as famílias. Muitas pessoas estão se machucando, muitas pessoas estão sofrendo porque não estão acostumados a enfrentar essa situação. Todos nós estamos passando por um estresse, mas você não pode parar. Tem coisas que você precisa vir para a casa de Deus, tem coisa que vai acontecer
dentro da casa de Deus, não é em outro lugar. E tem coisas que você tem que permanecer em oração. Ah, mas eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou chorando. Ore. Ah, mas eu estou perdido. Ore. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão cometeu muitos erros, muitas faltas e muitos pecados. Ele foi preso, foi capturado. E a primeira coisa, quando Satanás pega uma pessoa, domina uma pessoa, ela fica cega. A Bíblia diz que vazou os seus olhos. Pessoa que está sob a influência do inimigo não enxerga a verdade. Não vê que aquela pessoa está orando. Não vê que aquela pessoa está pedindo a Deus. Não vê que aqueles outros que estavam na sua casa, suas faltas, ele não enxerga. Não vê o erro na família. Eli não viu o erro na família. Ele via o erro nos outros. Sansão errou muito. E um dia, quando foram celebrar uma festa e levaram ele como um troféu por ter vencido aquele homem forte, ele começou a orar a Deus e disse: me coloque entre essas colunas do templo. E ele foi entre as colunas do templo e começou a orar. E Deus, ele falou: mais uma vez me dê a força, me salva, me restaura a força. Ele orou ao Senhor com angústia, com choro, com quebrantamento. E mesmo sabendo que ia morrer, ele orou para Deus usar ele para destruir os inimigos do Senhor. Deus levanta Samuel para destruir os inimigos do Senhor, os inimigos da sua vida. Deus escuta Ana para dar um salvador para Israel. Samuel foi um tipo de Jesus para Israel. Deus concede a Sansão força naquela oração para destruir os inimigos que estavam atacando o seu povo. Às vezes nós precisamos nos entregar para que Deus liberte nossos irmãos, nossa família e o seu povo. Quando Deus vê isso no nosso coração, Deus escuta a oração. Deus não vai atender o nosso pedido quando a gente começa a querer ter coisas só porque os outros têm, a querer fazer só porque os outros estão fazendo. Mas quando Deus percebe que nosso coração quer ter algo para entregar para Deus, então Ele vai conceder. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esses irmãos que estão nos ouvindo, que você creia, que você cumpra o seu voto de oração, que você não pare. Não pare. Estou triste, estou angustiado, estou amargurado. Tudo bem, mais coisas. Isso não é motivo para você não orar. Isso é um motivo para você continuar orando, porque Deus escuta a nossa oração. Samuel significa Deus ouve a nossa oração e atende. Amém? Vamos colocar em pé. Deus abençoe os irmãos. Eu quero convidar a igreja, você, para orar ao Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Você que está em casa, ore ao Senhor. Se você tem uma necessidade, comece a orar. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Fala: Senhor, eu preciso de orar por um Samuel. Qual é o foco? Qual é a necessidade que você ora nesta noite? Será que você não tem um Samuel para pedir a Deus? Será que nós não temos um pedido? Nós não queremos, né? Samuel é pedido a Deus. Será que você não tem um pedido? Será que as pessoas não têm um pedido? Eu quero pedir que tenha a vacina logo, aconteça. Amém, estamos orando por isso. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas o que você quer que Deus faça com você? Que seja útil, que salve esse povo. Que não seja algo que eu tenho que ter só porque o outro tem. Muitas vezes nós somos muito materialistas e isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso nas nossas orações. Qual é o seu Samuel? Qual é o desejo da sua oração? Por que você quer isso? Por que você quer o que você está pedindo a Deus? A Bíblia diz lá em João: vocês não recebem porque pedem mal, não sabem pedir.
pede só para o seu próprio interesse. Mas quando você pede para o interesse do povo, o interesse de Deus, quando se o Senhor me der, eu vou te honrar, eu vou te dar de volta, vou te devolver. Se o Senhor fizer algo comigo, eu vou fazer algo com você. Ora o Senhor, feche seus olhos, igreja que está aqui, onde você está agora é tempo de oração. Agora para orar, por gentileza. Agora é oração. Ore por você, ore por sua casa, ore por seu Samuel, ore por seu pedido. Clame o Senhor, clame o Senhor, não deixe se distrair. Em nome de Jesus repreendemos toda distração maligna, demoníaca que está aqui, que possa estar nessa casa. Pai, a oração é temor, entrar na tua presença. Oração é saber que estamos diante do Senhor. Não há, Deus, que eu tenho que ter esse temor e tremor de estar diante do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, algo. Eu tenho um Samuel para pedir. Eu tenho um pedido. Essa igreja tem um pedido para que o Senhor mova, desperte as pessoas, gere uma fome nos meus irmãos e irmãs pela tua palavra, pela oração, sobretudo pela tua presença. Que o que mais queremos é a tua presença. Que o Senhor gere uma fome, uma necessidade agora, nesta casa, nesta família de ti. E o Senhor conceda este Samuel. Que o Senhor conceda este pedido agora. Não importa se estamos tristes, não importa se estamos amargurados, mas nós vamos permanecer. Nossa oração não é 5 minutos. Nossa oração é uma permanência até que o Senhor responda. Mas nós vamos nos levantar como Ana, alegre, feliz, e o seu semblante não era mais triste. Eu oro para que as vidas que estão nos ouvindo agora sejam tocadas pelo Senhor, e o Senhor mude o semblante. Mude o semblante do meu irmão aqui, Pai, da minha irmã nesse lugar. Mude o semblante. A tua palavra diz que o seu semblante não era mais o mesmo. Pai, essa é a tua presença. Quando nós oramos, entramos na tua presença, nos levantamos diferente e não da mesma forma. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo toque agora nos corações aqui e desses irmãos que estão em casa, para conceder este pedido, e que esse pedido seja, Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Eu quero pedir que você continue orando. Vou pedir agora para a gente ter um louvor, e durante esse louvor você continua adorando o Senhor, orando, buscando a Deus. E no final desse louvor vou pedir que os irmãos encerrem com uma oração. Amanhã às 18h30 nós estaremos de volta compartilhando uma palavra de fé com vocês. Eu pedi que você continue orando enquanto você vai ouvir essa ministração. Eu te busco, eu te busco, com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Mais uma vez, eu te busco, vamos lá? Eu te busco, eu te busco, com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco,
eu te busco. Recebe a minha, recebe a minha adoração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser. Sim, Deus, esse é o nosso clamor. Essa é a confissão dos nossos lábios e do nosso coração, que nós necessitamos, precisamos, dependemos de Ti. Ó Deus, a Tua palavra foi lançada, e que o Teu Santo Espírito venha germinar, venha frutificar nos corações que receberam, as famílias que acompanharam essa ministração nas suas casas. Ó Deus, eu oro por frutos, eu oro por frutos que permaneçam. Recebe esse tempo, a nossa adoração e a confissão no nosso interior, no nome de Jesus, amém. Uma boa noite a você. Amanhã, domingo, estaremos aqui às 18h30 ministrando adoração e pregando a palavra, no nome de Jesus. Uma boa noite.